Muito boa tarde, meus queridos amigos, irmãos que acompanham aqui o canal Voz Missionária Sem Fronteira. O meu nome é Billy Graham, é um privilégio estar aqui nesta tarde, trazer um pouquinho da palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço, meus irmãos, pela presença de cada um aqui. Peço a Deus e oro para que Deus abençoe a vida de cada um, que entre na sua casa, entre na sua vida, que continue mudando as coisas de lugar, que continue transformando para que cada vez mais nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo e possamos viver as coisas maravilhosas que Deus tem para a nossa vida, amém? A mensagem, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração, eu a intitulei como mudanças. Deus muda as coisas de lugar. Nós servimos a um Deus vivo, meus irmãos. E esse Deus, ele está sempre em movimento. Em consequência, as coisas acabam sempre mudando nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente não compreende essas mudanças. Eu escolhi trazer aqui um pouco da vida de José. Eu não vou me aprofundar muito nos relatos que a Bíblia nos traz, mas eu vou trazer mais as mudanças que foram acontecendo na sua vida. E eu espero que estas mudanças, a forma como eu traga, possa nos abrir mais a visão para como Deus tem trabalhado e trabalha nas vidas de quem Ele ama. Amém? A primeira passagem se encontra em Gênesis 37, 26 e 27. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Aqui, meus irmãos, os irmãos de José, eles já tinham pego José e eles planejavam matá-lo. Mas um dos irmãos, Judá, ele deu a ideia de vender José. E essa, meus irmãos, é a primeira grande mudança que acontece na vida de José. Ele é traído por seus irmãos por inveja. Porque José, ele era o filho preferido de Jacó. E Deus, ele vinha trabalhando na vida de José através de sonhos, visões. E quando José compartilhava estes sonhos e estas visões com seus irmãos, os seus irmãos já começaram a ter esse tom de inveja para cima da vida dele. E culminou nisso, que ele foi traído e ele foi vendido. Essa, meus irmãos, foi a primeira, ao meu ver, a primeira grande mudança na vida de José. Então José, ele é vendido, ele é encaminhado até o Egito, e lá no Egito Potifar compra José. E aqui em Gênesis 39:9 diz assim: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Aqui, meus irmãos, José, ele está dentro da casa de Potifar. E dentro da casa de Potifar, Potifar colocou ele como cabeça da sua casa. E a mulher de Potifar, ela tinha muito desejo por José, porque queria que ele se deitasse com ela. E ele sempre se desviando dela. E aqui ele fala: imagina, meus irmãos, tu é tirado da tua casa, é traído pelos teus irmãos, é vendido, tá numa terra estranha, tá numa casa, e dentro dessa casa acontece uma tentação dessa. Quantos não cairiam? Mas aqui José, ele se manteve fiel a Deus, porque o texto nos diz que ele fala: faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Quantas vezes, meus irmãos, a gente passa por mudança nas nossas vidas e a gente não compreende e a gente culpa Deus. A gente não entende os planos de Deus e a gente culpa Deus, a gente pensa em desistir, a gente deixa de orar, a gente deixa de ler, a gente deixa de buscar, porque a gente se ofende contra Deus. E isso gera uma rebelião dentro da gente. E aqui José, ele se manteve fiel. E por conta dessa fidelidade que ele demonstrou, ele foi preso. Porque numa destas ocasiões, a mulher de Potifar ali armou contra José e acusou ele falsamente. E por conta disso ele foi para a cadeia. E ali na cadeia, em Gênesis 40, 14 e 15, diz assim: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó,
e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Aqui, quando ele diz esta passagem, ele já analisou ali os sonhos do padeiro e do copeiro. Como eu comentei, quem não conhece, leia a história, que vai entender que ali, quando José estava na cadeia, chegou 2 homens, e estes homens eles eram próximos de Faraó, era o copeiro e o padeiro. E eles tiveram cada um um sonho, cada um 2 sonhos. E José interpretou estes sonhos, e interpretou de forma correta. Ali foi uma forma concisa que realmente se concretizou na vida destes 2 homens. Um foi morto, foi enforcado, e o outro voltou a exercer a sua profissão. E quando José ele fala isso, ele fala que quando ele sair desta prisão, para que o homem se lembre dele, se lembre ali do sonho que ele profetizou e que realmente se cumpriu na vida dele. E aqui é algo muito triste, meus irmãos, porque o homem sai dali e em Gênesis 40, 22 e 23 diz assim: mas o padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. E 23, o padeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então aqui o copeiro, ele realmente voltou a exercer a sua profissão e ele esqueceu de José. Ele esqueceu do homem que o auxiliou ali naquela cadeia, que deu uma palavra de conforto. Quantas vezes, meus irmãos, a gente é esquecido? A gente é esquecido e a gente se entristece, a gente se magoa. E aqui, José, ele ficou mais 2 anos ali na cadeia esquecido. E quantas vezes a gente fica triste, meus irmãos, porque é esquecido. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele não esqueceu de ti. Ele não esqueceu das nossas vidas. Porque a gente não entende, meus irmãos, as mudanças que Deus faz na nossa vida. Aqui dá pra gente identificar que José ele estava aflito. Ali ele fala pro padeiro: lembra-te de mim quando saí daqui, fui roubado da terra dos hebreus, eu nada fiz para estar aqui nessa cadeia. É nitidamente visto aqui que José ele estava aflito dentro daquela cadeia. Ele se sentia só, ele se sentia perdido ali naquele lugar. Imagina quanto tempo passando por dificuldade, preso numa cadeia, numa prisão, meus irmãos. Quantos não estão presos nas nossas mentes, dos nossos corpos, não tem aqui coragem para falar. Eu sei que não tem muitas pessoas que assistem meus vídeos, mas você que assiste aí, eu te digo, Deus não esqueceu de ti, assim como Deus não esqueceu de mim. Por quem aqui me conhece sabe, muitas coisas que eu passei na minha vida, eu nunca escondi de ninguém as minhas atitudes, mas muitos esqueceram de mim. Muitos olharam para mim e disseram: o Billy tá perdido, o Billy tá louco, o Billy não tem, o Billy, como diziam alguns amigos meus, o Billy bateu o pino. E realmente, meus irmãos, eu bati tão forte que eu nunca mais voltei a ser o mesmo. Nunca mais voltei, porque era a mudança da vida, na minha vida, as mudanças de Deus na minha vida. Tudo que eu passei até hoje foi porque Deus mudou, porque Deus lutou por mim quando poucos lutaram. Deus lutou por mim. E Deus, ele luta por ti também. Só que a gente tem que confiar. E passando 2 anos, Faraó teve sonhos. E estes sonhos ninguém conseguia interpretar na terra do Egito. Até que depois de 2 anos, o padeiro, o copeiro se lembrou de José. Aí eu te pergunto, meu irmão, e se o copeiro ele tivesse se lembrado de José antes, e José tivesse sido solto da cadeia, e ele ia ser quem? Mais um livre? Mais um livre lá na terra do Egito? Deus, irmão, ele faz as pessoas se esquecer de ti, porque Deus, ele quer que a gente dependa dele, não do homem. E no momento certo, Deus usa as pessoas certas para se lembrar de ti. E José, ele foi chamado na frente de Faraó. E lá ele interpretou os sonhos que ninguém conseguia interpretar. E ali Faraó viu que não era um homem falando, que não era só um homem, era um homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus.
E ele ali, meus irmãos, ele viveu a maior mudança na sua vida. Ele foi colocado como cabeça do Egito, só abaixo de Faraó. Meus irmãos, isso demorou 18 anos. Se demorou 18 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos e ficou na cadeia até os 30 que ele se apresentou ali a Faraó. 12 anos, meus irmãos, demorou para se cumprir tudo isso na vida de José. E a gente reclamando aqui porque dentro de um ano não dá certo nossos planos. Mas Deus tem algo maior e melhor para as nossas vidas, porque Jesus disse em Mateus 4,19: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Meus irmãos, permita as mudanças de Deus na sua vida, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente não vai entender, mas Deus, Ele entende, e Ele é o único que Ele não esquece de quem Ele ama, porque Deus, Ele se apresenta como a gente se apresenta a Ele. Se tu se apresentar fiel, Deus vai se apresentar a ti fiel. Se tu se apresentar justo, Deus vai se apresentar justo para a tua vida. Muito obrigado por chegar até aqui. Sei que ficou um pouquinho longo, mas eu peço e oro para que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço, eu te amo, que Deus te abençoe. Se gostou, não esquece de deixar aí o like. Se não gostou, deixa o dislike. Um abraço, que Deus te abençoe.